Olá, aqui quem fala é o professor Ricardo e eu hoje estou vindo para falar um pouco com vocês sobre a relação da logística, né, a área logística com todos esses acontecimentos promovidos aí pela pandemia, né, a logística pós-Covid-19. A gente vai discutir um pouco aqui alguns aspectos, alguns conceitos relacionados à logística, debater algumas projeções, falar sobre algumas mudanças que estão acontecendo, enfim, tentar passar um pouco de informação útil sobre logística nesse momento de pandemia, depois que o vírus se alastrou pelo mundo. E a gente começa a falar um pouco sobre isso, destacando, né, o papel da logística nesse momento. Porque o que acontece? A logística ela vai se revelar como uma aliada da humanidade e uma ameaça também. Porque para o alastramento, a difusão do vírus acontecer, isso precisa de uma movimentação de pessoas, de cargas, enfim. E isso se dá por meio da logística. Então, quando a gente fala sobre logística nesse momento, a gente olha sempre sob duas óticas. A logística ela é uma aliada nossa, né, favorecendo o compartilhamento de medicamentos, informações, a movimentação de pessoas, enfim, que estão voltadas ao combate dessa pandemia. E também, por outro lado, essa pandemia teve muito impulso justamente por conta das diversas modalidades de transporte que são exatamente temas oriundos da logística. Então a logística ela tem esses dois papéis, ela é bem ambígua nesse sentido e a gente precisa saber trabalhar com esses dois lados dessa ciência. A pandemia ela teve início aqui no Brasil, vamos dizer assim, a complicação da situação teve início aqui no nosso país e aqui no Nordeste, em Pernambuco especificamente, por volta em meados de março, né, de 2020, assim, dia 15, por aí, foi que começou mesmo a preocupação tomar maior corpo, né, entre as autoridades, e aí então começaram as diversas medidas reativas, né, e de prevenção também a tudo que estava acontecendo. E aí é interessante porque quando a gente olha para as organizações, nesse momento, muitas organizações elas adotaram posturas diferentes. Algumas reagiram defensivamente e outras proativamente, né? Vamos dizer assim, né? Tomaram medidas reativas e outras proativas, melhor dizendo. E aí o que acontece? A gente percebe que medidas defensivas, reativas, são aquelas medidas que as empresas tomaram de esperar para ver o que ia acontecer, de esperar para saber como é que o mercado ia se comportar. Já as outras organizações que tomaram a frente, elas preferiram adotar posturas, vamos dizer assim, originais. Elas desenvolveram suas próprias medidas de reação, medidas de contenção, né, frente a essa nova variável externa que foi introduzida no mercado. Então, defender ou atacar gerou consequências diferentes para as organizações a depender da postura que elas adotaram. Posturas, inclusive, relacionadas às ações logísticas. O caos gerou uma nova rotina, uma atualização de diversos procedimentos, processos, áreas, atividades, muita coisa mudou. E muita coisa mudou não necessariamente para melhor. Infelizmente, algumas organizações tomaram medidas desalinhadas com o que o mercado necessita, pede no momento, as demandas não foram atendidas e muita organização veio a quebrar, infelizmente. Uma falta de planejamento que causou essa derrocada. Mas um dos efeitos do Covid foi exatamente essa mudança na rotina das pessoas, das organizações, enfim, todas as instituições se adequando. E uma mudança muito grande foi exatamente a preocupação com a saúde dos colaboradores. Medidas como isolamento, distanciamento dificultam as operações, isso é claro, né? E o que a gente vê que está acontecendo é que ainda hoje, mesmo depois de alguns meses de início, né, dessas medidas, as organizações ainda estão se adequando a essas mudanças comportamentais e estruturais para preservar a saúde dos seus colaboradores. E a logística é uma atividade, é uma área, uma ciência de frente. Então, assim, a logística é fundamental nesses tempos de pandemia, pois ela é o que mantém a sociedade funcionando. Então, a movimentação de pessoas e cargas e informações
é essencial para que a gente não pare 100%, porque não podemos parar 100%. Então a logística vem para dar esse suporte, mas também, devido a esses efeitos do Covid, muitas organizações então passaram a se preocupar mais com a saúde dos seus colaboradores. Também aconteceu de cara, logo quando começou mesmo o isolamento, o distanciamento a pegar nas cidades, uma mini Black Friday. Né? O que a gente percebeu foi que muita organização se valeu desse momento para dar saída ao seu estoque, às suas mercadorias. O sentimento de estresse, ansiedade, a sensação de medo e perigo, provocada muitas vezes por má informação, sem querer diminuir o perigo do vírus, mas a gente também tem que saber medir exatamente isso, provocou nas pessoas uma busca desenfreada por mercadorias diversas, muitas relacionadas à área de saúde e higiene pessoal, e isso gerou uma mini Black Friday, promoções estourando, pipocando em redes sociais, anúncios de televisão, sites e aplicativos. Então muita gente foi bombardeada de ofertas, e isso gerou uma busca para o e-commerce, pelo e-commerce, melhor dizendo, muito grande. E aí essa mini Black Friday não foi preparada, porque Black Fridays geralmente são organizadas com meses de antecedência, 2, 3 meses, para que a capacidade de produção e de escoamento das organizações ela possa suportar a demanda. E foi exatamente o contrário, essas mini Black Fridays que aconteceram e que vem ainda acontecendo, elas infelizmente sofreram muito com problemas de capacidade de produzir, capacidade de entregar, capacidade de gerar e processar informações de pedido. Por quê? Na medida em que reduziram-se as equipes de trabalho, né, devido ao distanciamento e isolamento, aumentou-se a demanda. E isso causou uma instabilidade dentro de muitas organizações, que ao invés de aproveitarem essa onda, essa maré boa para vendas, acabaram por perder espaço para outras organizações, corporações maiores que estavam mais bem preparadas. Um outro efeito foi essa modalidade de retirada ou entrega sem contato. Como a gente não pode ter o contato com outras pessoas, então novas medidas foram adotadas visando fazer esse tipo de atividade sem contato. Mudam-se os preceitos legais, mudam-se as práticas, as rotinas administrativas de controle nesse sentido, né, para assegurar uma entrega feita da melhor forma, para se adaptar a esse novo contexto. Então, o que se percebeu foi exatamente isso. As organizações agora estão fazendo suas entregas ou retiradas sem contato físico, né? É uma forma também de manter-se atuante. Ship from store é uma expressão em inglês que quer dizer digamos assim, da compra para a loja, né? Ou em outras palavras, você vai comprar no site, já vai retirar na loja. Você pode retirar sua mercadoria na loja. O cliente vai escolher qual canal de distribuição e entrega que ele prefere nesse momento, principalmente. Então, assim, olha, eu vou comprar a mercadoria e eu comprei a mercadoria pelo aplicativo e eu prefiro retirar na loja. Tem uma loja na minha cidade, eu posso fazer isso. Um exemplo claro aqui em São José, as lojas Americanas, né? A gente está no interior do estado, a 400 quilômetros da capital, distante dos centros produtivos, centros de distribuição, e acaba que as lojas viraram centros de distribuição. As organizações transformaram suas lojas em pequenos centros. Então, o consumidor pode comprar e retirar na loja. Ah, Ricardo, mas isso não é novidade. Não é. Mas está se tornando cada vez mais popular. O fato de não ser novo não quer dizer que não está aumentando, né? E isso é um efeito do Covid. As pessoas estão descobrindo essa funcionalidade e estão usando cada vez mais esse tipo de artifício. Pessoas e organizações fazem compras e decidem o canal que vão utilizar para retirar. Mais tecnologia. A própria execução desse vídeo já demonstra que mais tecnologia virou rotina na vida de todo mundo. Então, assim, muitas organizações estavam já se planejando para inserir novos elementos tecnológicos e a partir de então da Covid, elas também na área da logística passaram a aprimorar suas práticas tecnológicas. Seus investimentos aumentaram e isso é um efeito do Covid e que não tem, vamos dizer assim, muita perspectiva pelos especialistas de que vai diminuir, certo?
Algumas projeções também podem ser feitas acerca dessa situação, de como vamos ficar, enfim. Muita gente está discutindo como é que o mundo vai ficar e em relação à logística não é diferente daqui para frente, né? Não está perto de acabar, mas a gente tem que se preparar para toda essa mudança que chegou e que infelizmente ou felizmente vai permanecer ainda durante um bom tempo e que vai mudar hábitos e costumes de toda a sociedade. A gente começa com uma projeção que vai existir uma recuperação gradual da economia, a população vai voltar a consumir, vai voltar a velhos hábitos, digamos assim, saudáveis ou não, mas vai. A recuperação da economia vai ter uma retomada. Há números em diversos sites e revistas que dizem que a área logística ela vai retomar no mínimo de 70% do que já fazia antes, ou seja, não houve uma queda tão expressiva quanto em outros setores. Houve, inclusive, um desenvolvimento de diversas áreas logísticas que antes não tinham força e ganharam força com essa Covid. Então, muita gente viu nessa crise de saúde pública oportunidade de negócio. Então, a recuperação gradual da economia, a recuperação gradual do segmento logístico é uma realidade. E a projeção é que após essa recuperação ele ainda vá melhorar em muito seus números. O e-commerce vai aumentar. Quem comprou e gostou da experiência, quem conseguiu com sucesso, e foram milhões de pessoas que conseguiram, os números mostram isso. A sociedade do e-commerce ela cresceu bastante em diversos níveis e segmentos do mercado. Então você está vendo desde um pequeno produtor local até uma grande marca investindo mais no e-commerce, e isso vem dando certo. E só vem dando certo porque as pessoas estão tendo mais confiança, tanto na relação, na transação que acontece no ambiente digital, virtual, quanto na entrega. E isso daí se tornou uma prática consolidada em algumas capitais e vem se consolidando no interior também. Mudanças no comportamento de consumo. Atrelada ao incremento do e-commerce, a gente tem essa mudança no comportamento de consumo, porque o que acontece é, como eu já falei, quem começava a comprar e estava engatinhando ainda no e-commerce, aí viu que deu certo, mudou. As exigências por menor prazo, maior diversidade, melhor preço vão aumentar, e as organizações que não estiverem prontas para isso irão perecer. Infelizmente, é uma realidade que será de muitas empresas do interior, pequenas marcas, pequenos comerciantes, que infelizmente não conseguirão competir com essas condições, porque agora até mesmo culturas mais fechadas, que a gente encontra mais no interior, se abriram para essa modalidade de consumo, modalidade de comércio, e agora a competição se dá em nível de fato regional ou até mesmo global. Crowdshipping. Isso daí, gente, é um conceito, esse conceito ele é um conceito recente, novo, que o pessoal vinha praticando. Em outras palavras, é você confiar a entrega para diversos tipos de profissionais. Vocês estão vendo essa imagem aí, que é muito comum a gente percebê-la nas grandes capitais, mas isso daí, gente, é o chamado crowdshipping mesmo. Você faz uma compra em um determinado aplicativo, é como se fosse um Uber de entrega. O crowdshipping, crowd é multidão, shipping é entrega, né, encomenda, e aí nesse caso é uma multidão fazendo entregas. Então o que é que a gente tem? Não é uma empresa responsável por isso, eu vou delegar a entrega para qualquer tipo de canal. E visando inclusive a sustentabilidade, muitas pessoas estavam preferindo que suas entregas fossem feitas nessa modalidade, por exemplo, por meio de bicicletas e tal, porque diminui o fluxo de trânsito, a emissão de gás carbônico, enfim, todos aqueles elementos que a gente já conhece da preservação ambiental. Então o crowdshipping veio e ficou mais visível agora com esse boom de entregas de produtos e serviços por diversos canais. Então agora não só se dá mais por transportadora formal, com carros, caminhões, fazendo essas entregas dentro das cidades, não. Agora o pessoal está confiando a entrega para diversas pessoas. Pontos positivos e negativos, obviamente, tudo se baseia numa relação de confiança. Mas agora a entrega se popularizou. E o que você está vendo é exatamente esse tipo de mudança nessa atividade logística. Bom,
essas foram algumas das discussões que a gente tentou trazer para esse vídeo. Espero que tenha despertado a curiosidade e o interesse de lerem e saberem um pouco mais sobre a área logística, sobre os efeitos, consequências, impactos, reflexos do Covid na área logística. É uma área, como eu falei, chave, linha de frente para o combate a toda essa pandemia. Para manter a sociedade funcionando, a área logística é fundamental. Então, surge aí também uma grande oportunidade para aqueles que querem se inserir no mercado de trabalho, certo? Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe, né, com os seus colegas, compartilhe com seus familiares. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, comenta também, por favor, vai ser importante para que a gente possa estar melhorando a nossa produção aqui, tá? E se for possível e puder, me siga aí, ó, nesses canais, que são os meus canais no Instagram e no Facebook, onde eu fico fazendo também, produzindo alguns materiais interessantes sobre gestão organizacional, educação, enfim, tá certo? Aqui quem falou para vocês foi o professor Ricardo e aguardo vocês em uma outra oportunidade. Até mais!